Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de eletrônica para iniciantes. Eu sou Alex Lima, o seu instrutor técnico. Hoje vamos continuar estudando os diodos. Vimos na aula anterior o seu funcionamento, vimos na prática, né, alguns testes práticos dele em ação. Os diodos são geralmente utilizados em circuitos de retificação de corrente. Os diodos são utilizados como proteção de tensão reversa, porque ele tem a sua característica de, num lado direto, né, ele permite a passagem da corrente, e no lado reverso ele não permite a passagem da corrente. Então temos essas duas funções do diodo, né, que é a retificação da corrente e também a proteção no circuito reverso, ao qual ele pode proteger caso haja uma inversão de polaridade. Ok? E tem várias funções isso, várias aplicações num projeto, num circuito. Legal? Nós vimos que um diodo ele tem as junções P e N, catodo e anodo, positivo e negativo, ele tem polaridade. É isso que faz aí o diferencial de um diodo Zener, né? O diodo Zener também tem os seus lados positivo e negativo, catodo e anodo, mas no entanto, ele reversamente ele consegue regular a tensão de acordo com a sua estrutura interna. Legal, gente? Nós vamos na bancada aprender de forma adequada a fazer os testes de um diodo, tanto no circuito, na placa, quanto fora da placa. Vamos também ver se é possível descobrir se há algum problema num diodo a olho nu, ok? Então vamos lá, vamos direto para a nossa bancada, vamos chegar à cadeira, vamos ajeitar a nossa câmera na nossa bancada. Vamos ajeitar aqui e vamos iniciar o nosso estudo. Então beleza, pessoal, olha, já estou aí com os nossos equipamentos aí. Nós vamos usar um multímetro para poder fazer esse teste, mas no entanto é possível também fazer o teste com aquele testador universal que nós fizemos aí. Nós vamos daqui a pouco testar aqui também. Eu estou com esses dois diodos aqui. Esse aqui é um diodo Zener e esse aqui é um diodo retificador qualquer, um N4007. E nós vamos dar início, tá? Nós sabemos, nós vimos na aula anterior, ele tem aqui o catodo com risquinho. O risquinho é o catodo. O lado do risquinho aqui é o catodo. E o lado que não tem o risquinho é o anodo. Vocês não devem estar enxergando muito bem por se tratar de ser um componente tão pequenininho. Então aqui está o risquinho, esse aqui também está o risquinho preto. Isso significa o quê? Que a corrente circula daqui para cá, né? A setinha está apontando para cá. O catodo, aqui é onde está a seta, a pontinha da seta. Então a corrente ela vai circular daqui para cá, certo? E em polaridade invertida, ele não conduz. É essa a característica do diodo. Para testar, vamos dar um zoom rápido e nós vamos pôr na escala, que já tem um diodo desenhado. Aqui, olha. Então nós vamos botar na escala semicondutor. Aqui no teste apenas diodo. Testamos aqui transistores e outros semicondutores. Vamos retornar. Então vamos lá. Olha, se a corrente ela vem daqui para cá, no sentido convencional, que é do positivo para o negativo, então a ponteira vermelha tem que estar aqui, porque vai sair do positivo para o negativo. Então nós vamos... Olha lá, então ele realmente, nessa posição, ele tem que conduzir. E que valor é esse? 818 aí, que valor é esse? Isso daí é a tensão da barreira de potência. Isso aí é uma tensão que está mostrando aí em milivolts, ou seja, a tensão de barreira de potência, tensão da barreira de potencial, desculpa, desse diodo aqui é de 815 milivolts, também conhecido como tensão de joelho. Legal? E se eu inverter, ele não pode conduzir. Essa é a característica principal de um diodo. Não conduziu. Perfeito, é dessa forma. Se ele conduzir, ele está em curto-circuito, tá? Ele vai ter que dar aqui 3, 2 ou 0, tá? E na outra posição, ele não iria dar essa tensão
de barreira de potencial, que 815 ele era da lá quase zero. Tá? Então esse diodo está ótimo. O mesmo podemos fazer com esse aqui. Tá? Vamos lá, então é daqui do anodo para o cátodo, né? Do positivo para o negativo. E ele vai ter que dar ali a tensão. 591 milivolts é a tensão da barreira de potencial, conhecido pelos técnicos como tensão de joelho. Legal? Inverteu, ele não pode nem sonhar em dar nada. Isso aqui está perfeito, está ok. Esse diodo está em bom estado. Simples. Também um dos componentes mais fácil de estar se testando, tá? Em média, os diodos retificadores, eles dão entre 390 até 900 e poucos milivolts, tá? Esse aqui tá dando 584 milivolts, esse IN 4007. Vamos ver se o outro vai dar um valor na tensão, né? A tensão da barreira de potencial. Vamos ver se aqui vai dar próximo. 587 está aí. Então essa é a faixa dessa tensão, que é a tensão lá de saturação dele, né? Que ele precisa para poder trabalhar, onde ele abre para poder a corrente passar. E desse lado ele não conduz, ó. Perfeito. Agora vamos fazer o nosso teste com LED. De um lado o LED tem que acender, do outro não vai poder acender. Vamos pegar novamente aqui a nossa fonte. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então tá aqui, olha, o LED, tá? Opa, soltou, é improvisado. Depois você monte um circuitinho. Então vamos lá, tá lá, conduzindo. Vamos lá, um lado, ele conduz. Esse caso aqui, ó, não acendeu desse lado. Vamos inverter. Desse lado aqui, ele tem que dar o seu sinal. Beleza, um lado acende, o outro não. Vamos lá, o diodo Zener. Um lado acende e o outro não. Tá ok? Vamos lá, com esse teste de LED aí. Um lado não acende, o outro tem que acender. Perfeito! Legal? Agora vamos analisar. Vamos pegar o nosso multímetro novamente. Vamos analisar isso em um circuito. Observe que eu tenho aqui, olha, um circuito retificador, uma ponte de diodos, né? Uma ponte retificadora. E a olho nu, né? Você encontra aqui perfeito estado. Quando há algum possível problema, os diodos eles ficam ao seu redor na placa, eles vão ficar com marca de que houve aquecimento, vão ficar com marca de queimado na placa. Os componentes aqui, resistores, também vão estar com aparência de queimado. Eles podem estar chamuscado, pode estar rachado, ele pode estar... você vai perceber na cápsula dele que tem alguma coisa diferente, ameaçou, estufou. É raro, mas acontece quando há algum problema de sobretensão, sobrecorrente, ele pode acontecer isso. E para testar no circuito, você vai fazer exatamente a mesma coisa. Num lado, ele vai conduzir, tá? Num lado ele vai conduzir, esse lado aqui ele conduz, ó, 600, ou melhor, 490, e quando eu trocar aqui os lados, ele não pode conduzir. Vamos lá? Olha lá, não conduziu. O outro, né? Um lado ele não conduz, o outro lado ele tem que conduzir. Ele não conduziu aqui, ele conduziu nessa posição. Vai ter que acontecer o mesmo aqui. Conduziu, o outro lado não conduziu. Aqui ele vai conduzir e do outro lado ele não vai conduzir. Então, o diodo é um dos componentes, assim como o resistor, que você pode testar diretamente na placa, sem problema nenhum. Não precisaria sacar ele com ferro de solda para fazer os seus testes. Ok? Então, olha, bem simples, tá? Nós temos aqui um outro circuito. Observe, aparentemente os diodos também estão a olho nu perfeito. Você pode vir com o seu multímetro e um lado ele não, nesse caso aqui, ele conduziu desse lado, do outro lado ele não conduziu, desse lado ele fechou curto. Opa!
Esse aqui está em curto-circuito. Esse daqui está em curto-circuito. Pode ser removido agora para poder tirar a prova real. Então vamos remover ele aqui do circuito. Como é uma placa velha, não vou usar ferro de solda. Então vamos ter a prova real. Sempre que você testar um componente no circuito, você remova para tirar a prova real. Esse está 0, olha lá, 1. Ele bateu 0. Ou seja, está como se eu estivesse encostando uma ponteira na outra. Ó. Então esse diodo aqui, babau, tá? Olha lá, já era, já identificamos um componente com defeito. Provavelmente foi o mesmo defeito que queimou esse diodo, foi o que estufou esse capacitor, tá? Geralmente quando dá algum problema de sobretensão, sobrecorrente, ele sai danificando um monte de coisa. Vamos continuar o teste aqui, interessante, né? Vamos lá, desse lado aqui, ele conduziu na boa, e desse outro lado aqui, ele não conduz. Olha, perfeito. Desse lado ele não conduz, e desse lado ele meio que fechou curto, hein? Não, é estranho, hein? Deixa eu... Esse daqui também parece estar em curto. Vamos remover do circuito para tirar a prova. Quando você identificar um possível problema no circuito, remova, porque outros componentes que estarão ligados a ele podem interferir. Olha, tá bem baixo esse diodo. Essa tensão aí de barreira de potencial não é essa, tá? Não é essa. Então esse diodo aqui, olha, ele tá quase em curto. Quase em curto. Isso aqui, ó, já era também. Então, olha, dessa forma a gente consegue descobrir o componente com defeito. É muito importante você fazer esses treinos, você pegar a plaquinha de soldar, fazer os testes de componentes. Legal? Então, olha, até a próxima aula aí. Vamos pular agora para os transistores. Vamos aprender também um pouco de transistores bipolar. Um abraço, até lá.